Andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que estão conosco, a todos aqueles que possam estar assistindo este vídeo nesse momento. Hoje, dia 21 de fevereiro de 2021. Vamos orar ao Senhor para iniciar nesta noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus soberano, santo, Deus sublime e maravilhoso em todos os teus feitos. E nós te bendizemos por este dia cheio da tua graça, da tua misericórdia e do teu favor, nos levando à tua casa pela manhã, nos abençoando, nos guardando, nos protegendo de todo perigo e todo mal. E estamos neste momento iniciando, Senhor meu Deus, as nossas atividades deste final de tarde, início de noite. Pedimos a tua presença do teu Espírito Santo, falando com cada um de nós, segundo a tua palavra, que os nossos louvores possam sempre ser agradáveis ao Senhor, e que teu Espírito Santo, que em cada um de nós habita, ó Senhor meu Deus, possa interceder por nós diante de ti, ó Deus Santo. Segundo a tua graça, a tua misericórdia e o teu favor, nós te pedimos, não porque merecemos, mas porque te pedimos no nome do teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Graças a Deus. Então, vamos iniciar. O Julinho já entrou ali 515. do outro lado. Graças a Deus. O Julinho está sempre aí. Se pelos vales eu peregrino vou andar. Sempre lembrando que eu sou um monte de outra coisa, mas cantor não, né? Então, O pior ainda. a minha que me ajuda aqui, graças a Deus. Então, 515. Está ouvindo bem, Julinho? Não, pode dar um sinal com a mão. Pode dar um sinal com a mão, não precisa. Amém. Isso, ok. Sim. Não, tá baixo também. Okay. 1, 2, 3. Se pelos vales eu peregrino vou andar, ou na luz gloriosa de Cristo habitar, irei com meu Senhor para onde Ele for, confiando na graça de meu Salvador. Se Cristo comigo vai, eu irei e não temerei, com gozo irei, comigo vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se lá para o deserto Jesus me quer mandar, levando boas novas de salvação sem par, eu lhe darei então com
paz no coração, a Cristo seguindo, sem mais dilação. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Será a minha sorte a dura cruz levar, sua graça e seu poder quero sempre aqui cantar. Contente com Jesus, levando a minha cruz, eu falo de Cristo, que é a minha luz. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Ao Salvador Jesus eu desejo obedecer, pois na sua palavra encontro meu saber. Fiel a Deus serei, o mundo vencerei. Jesus vai comigo, não mais temerei. Se Cristo comigo vai, Ele vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. E grato servir a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Se Cristo comigo vai, Ele vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. E grato servindo a Jesus, levar a cruz. Se Cristo comigo vai, eu irei. Amém? Então, Cristo na frente, Cristo no comando, Cristo na liderança. Então, deve ser sempre a nossa posição. Então, graças a Deus, se Cristo comigo vai, eu irei. E se Ele não vai, nós não vamos em lugar nenhum. Amém, amém. Vamos, mas não chegamos. Em lugar nenhum. Essa música eu já falei não sei quantas vezes, não sei se os irmãos acho que já está calejado de ouvir, mas quando tinha um empregado do papai que cantava essa música quando eu tinha 3 anos por aí, ele sempre balançava a gente no balanço e cantando essa música. Eu nem sabia que era música. Eu vim saber depois de 50 anos aqui no Japão. Você vê como são as coisas, né? Deus é fiel. Amém. Martinho, meu Deus. Que Deus tenha muito bom lugar. Quando
Quando o Jordão passarmos unidos é o nosso segundo hino de número 509 da nossa harpa. 509. Lembra o que, Anderson? É? Que lembra? Eu não lembro o começo dele, mas o refrão eu sei. Quando Tantos Jordão... como a areia da praia? O qual deles? Esse. Ah, esse 500, Canta um O pouquinho. refrão, o começo, né? 509? É. Ah, Não, eu sei. tá bom. Então vamos lá. Pode começar, irmão. Ah, sim. 1, 2, 3. Quando o Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá, como a areia da praia, os remidos. Ó, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando virmos os salvos do mundo, que a morte jamais alcançará, se saudarem com gozo profundo, ó, que gloriosa vista será! Tantos Como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Lá na margem do rio da vida, onde paz e justiça haverá, nós veremos a terra prometida. Ó, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Quando Cristo Jesus contemplarmos, coroado no céu como está, e prostrado aos seus pés o adorarmos, ó, que gloriosa vista será! Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar, que gozo sentirá todo salvo pois verá. Sim, tantos como a areia da praia. Amém, Amém. Senhor. Graças a Deus que é um número incontável, tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. E a cada dia este número tem sido acrescentado. Já pensou se o Graças. Japão fica assim? Graças a Deus. Vai ter bastante japonesinho lá. Graças a Deus. Então, grande é o nosso Deus por todos esses Ai, benefícios. E o nosso terceiro, então, o de número 491. 491, que também é conhecido. Ok. Vamos então. O teu pecado tu queres deixar. 1, 2, 3. O teu pecado tu queres deixar. No sangue há poder, sim, há poder. Queres do mal a vitória ganhar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres os vícios abandonar? No sangue há poder, sim, há poder. Confia em Cristo para te curar.
seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor nesse sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, paralítico, queres andar? No sangue há poder, sim, há poder, para fazer-te também caminhar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres pureza para teu coração? No sangue há poder, sim, há poder. Mais lealdade, mais consagração. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar? No sangue há poder, sim, há poder. Queres com os anjos na glória cantar? Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, confia no Cristo da cruz. Ó, confia no Cristo da cruz. Amém, Senhor, meu Deus. Então, graças a Deus que nós confiamos no Cristo da cruz. Então, tem muitas pessoas que a cruz para ele não representa nada. Né? O túmulo também está vazio, graças a Deus, porque o nosso Cristo então ressuscitou e vivo está, e é o nosso advogado diante do Pai. Então essa é a nossa confiança na palavra do Senhor, e como cantamos, nós cremos. Então, hoje eu tinha comentado com uma pessoa, então, a dificuldade que às vezes nós temos de obter a vitória quando estamos fracos, que é o nosso tema. Porque quanto mais a pessoa está fraca, mais o inimigo quer empurrar ela mais para baixo para ela ficar mais fraca ainda. Então, dificilmente, por isso que muitas vezes um pecador se arrepende mais facilmente do que um que já conhece a palavra de Deus, que ele quer obter a vitória, mas ele não consegue, porque apesar dele conhecer, mas como ele está fraco espiritualmente, né? Este fraco aqui é quando estamos fracos espiritualmente, né? Então, muitas vezes, pastor, ora por mim, irmão, ora por mim, porque ele está tão fraco que ele não tem força nem para orar por ele mesmo. Então nós vamos ver uma situação em que em que o servo Davi passou por esta mesma situação, e vemos no Salmo 51, do versículo 1 ao 19, mas não vamos ler todos eles.
Então, Salmo 51, Salmo de Davi e alguns versículos somente. Do 1 ao 4 no momento. Então, Salmo 51, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu cometeu um adultério com Betseba, que é o que diz aqui no meu em negrito. Algumas Bíblias podem não ter este negrito. Então, do versículo 1 ao versículo 4. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. De modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Então, muitas vezes a gente nem quer admitir isso com a gente, né? Mas é um grande momento da vida deste homem, grande homem de Deus, né? Que foi Davi. Então, depois nós vamos ver aqui mais alguns pontos que são importantes e aprender um pouquinho, não? Daquilo que nós lemos sobre Davi. Muitas vezes todo mundo lê sobre Davi, mas lê somente que ele enfrentou Golias. Se pergunta até para o ímpio, ele sabe. Ele matou o gigante e pronto. E depois, e que mais? Não sei mais nada. Está lá uma estrela que ele desenhou, está lá na bandeira de Israel e para por isso, né? Mas a Bíblia não esconde nada, nunca escondeu. E aí está, então, para cada um de nós aprender um pouco mais. Então, tenho agradecido a Deus pela saúde que o Senhor nos deu, que nos tem dado. O Anderson falou, aqui o serviço está fraco. O serviço está fraco e ele está forte. Aqui não, aqui o serviço está forte e eu que estou fraco. Então, aí não tem jeito, né? Então, peço oração sempre dos irmãos, esses que estão conosco, o irmão ou a irmã, aquele que está nos vendo pelo vídeo. Pedimos que intercedam em nosso favor, por nossa saúde. E temos orado também em favor da saúde daqueles que muitas vezes nos procuram e também muitas vezes também não nos procuram, mas é nosso dever e obrigação orar uns pelos outros. Agradeço a Deus pelas orações de todos aqueles que têm orado em nosso favor. Pelo nosso lar, pela nossa família. E, graças a Deus, o Senhor tem nos dado a vitória sobre as dificuldades de cada dia. A cada dia basta o seu mal. Então, não vamos ficar procurando mal para cada dia. Já chega o que tem, diz a palavra de Deus. Vamos começar aqui por ali. Irmã Maria, por gentileza, e irmão Nishimura Kyodai, por gentileza. Alô, irmã Maria. Luri, tá ouvindo? Oi. Kadai. Cancha. Agradecimento. Irmão Nishimura agradece a Deus que mais uma semana. Coronaが何？コロナが減ってきたんで、あは。感染が減ってきたんで、うん。 1000名から今300まで減ってきたんで、これがあと一息で100台になればほぼ
que os contaminados de coronavírus aqui em Tóquio se reduziu a 300, mas o objetivo é chegar a 100 por dia, né? ますますこれが、 mas これで落ち着くようになれば、 ainda mesmo assim, ま ainda た está, né? 外に出れると Uhum. 感謝です。 Aí dá para sair mais livremente fora. Hoje ele esteve na igreja, graças a Deus. Ele ficou na portaria, que ele é obreiro, né? Então, obreiro não, como fala? Obreiro. Obreiro. Diácono. Diácono, é. そうそうそう Então, agradeço a Deus. Amém. Ok, Anderson e irmã Luzinete, que estão aqui do lado direito. ああそうそう Julinho, Júlio Kaoru Uemura. Kaoru. Queria Uhum. agradecer, né, Uhum. a Deus pela família que tem me dado. Amém. Agradeço Hum, pelos irmãos aqui da igreja de Nihama amém. e por estar participando do culto online. Só tenho que agradecer. Amém. Amém. Eu também. Então, Oh! irmão Valdecir Ah, também. Não ia pode acertar, né? esquecer. Agora vai começar a andar. Já fez um ano, vai fazer um ano, né? Já não, tá com 9 meses. Não, né? Março. Mês 4 faz um ano. Mês 4, então. Então, Já tá quase andando já. quase. Né? Tá mexendo em tudo. Né? Então, oração também em favor do irmão Valdecir, que às vezes pode estar conosco já no final. O Anderson tá vendo ele? Não, não tá vendo. Não, o Anderson não está vendo. Mas ele Não. só vê o filme. Ele só- Dá pra ver? Não dá. Não, muito. Então, Muito pequeno. em favor do irmão Valdecir e da sua esposa, do local de trabalho de cada um deles também, que é o mesmo local de trabalho do Jolinho, né? Então, agradecendo ao nosso Amém. Deus. Irmã Mieco, por favor. A Simone está aí, Julinho? Simone A tem. Simone vai falar, ela tá lá na cozinha, mas ela vai falar. Amém. Então, amém. Simone, tem a palavra. Oi, boa Oi, noite, a a A paz, paz. presença tudo de bom? Deus, a paz. Tudo. Eu quero pedir oração para todos vocês, Amém. né? Agradecer que todos os domingos, né? Vocês estão dedicando a vida de vocês, o horário de vocês para poder ensinar um pouco para gente, né? Amém. Agradeço que Deus tem feito muitas mudanças na minha vida, também Glória a Deus. no Kaoru, que o Kaoru tem mudado muito, tá uma pessoa muito diferente, né? Quero muito agradecer a Deus. Talvez o que eu não imaginei que aconteceria, assim, o Kaoru teve uma transformação, assim, meio que exorbitante, Oh. né? Uhum. Então, eu só tenho que agradecer a Amém. Deus, Amém. só agradecer, não tenho nada que pedir, não, só agradecer, Amém. Amém. tá bom? Então, aqui do lado direito entenderam. Com certeza. Obrigado, Simone. Graças te dão. Obrigada a vocês. Suas palavras também nos ajudam bastante. Amém. Anderson. Anderson, é que tem que mudar aqui. Anderson, agora sim, Anderson está aqui? Então, para. A gente só tem a agradecer, Roberto. Também. Amém. Então, graças a Ele Deus. não, Deus tem guardado todos os dias a gente, alguém que tem melhorado cada dia. Amém. Familiares Então, do Anderson, os familiares da Keiko também. graças a Deus. Amém. Então, Amém. graças a Deus, né? O Senhor transforma. É como a Simone falou, é só o Julinho deixar. O Julinho não, o Robertinho, o Julinho, o Andercinho. Não, qualquer um deles. É só deixar o Senhor trabalhar que ele transforma assim. Amém. Verdade. Senhor. Amém. 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 Irmã Luzinete. Alô? Lu. O microfone acho que está desligado. Eu acho que está desligado. Não, Ouviu? agora sim. Sumiu o sinalzinho de desligado. Ah, tá. Então, paz do Senhor, bom dia, Bom boa dia. tarde, boa noite. Amém. Assim, ela não erra, né? Ela não erra.
Assim eu não erro. Atinja todos os ouvintes. Então, graças a Deus também, né? Quero dar graças a Deus pela vida de vocês também, que tem ministrado nas nossas vidas nesse tempo, né? E pela comunhão com os irmãos aí do Japão, porque também a gente fica muito agradecido ao Senhor pela vida de cada um de vocês, de ver que o Evangelho tem alcançado, como a palavra de Deus diz, né, de todas as raças, tribos, línguas, nações. Amém. Isso é maravilhoso. Então, louvo ao Senhor porque a gente fez uma viagem para São Paulo também, assim, meio para resolver umas documentações. O Senhor nos deu vitória e cuidou do meu sobrinho Rafael, que pegou o Covid, mas está totalmente restabelecido, Glória né? a Deus. Como venceu o Covid, glória a Deus, né? Glória a Deus. O Senhor cuidou dos meus pais, que tiveram contato com ele, cuidou, os meus pais são idosos, o Senhor tem cuidado, e também pelo que o Senhor tem feito aqui na nossa casa, aqui em Florianópolis, e peço oração porque já começaram as aulas e aqui está uma polêmica bem grande, porque a questão de começar as aulas presencialmente está trazendo, assim, uma pressão muito grande. Então, assim, eu sou professora, que a minha escola optou, porque teve votação, então vai começar presencialmente. Já começou quinta-feira. Então é uma polêmica muito grande de professores, é uma pressão, são palavras que os professores falam, palavras contrárias, e é terrível, terrível, terrível. Então a escola está muito triste, é uma escola vazia, os alunos todos inseguros. Então que o Senhor nos dê vitória nesse tempo, cuide e também continue abençoando o nosso país. Aqui no Rio Grande do Sul, bandeira preta, a partir de segunda-feira já vai fechar o comércio. Então, no Rio Grande, e a gente tem parente lá, né? E aqui em Santa Catarina, graças a Deus, não falaram em fechar, mas tem essa questão das aulas, que é o que está agora bombardeando. Então, que o Senhor nos ajude, que o Senhor me dê sabedoria para eu poder lidar com essa situação, né? Trabalhar com os meus colegas e trazer paz ao coração dos funcionários e dos alunos, em nome de Jesus. Senhor, dê vitória nesse tempo. E louva a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu e meu esposo aqui também temos clamado pela vida de cada um de vocês. O Senhor nos dará força e graça em nome de Jesus. Amém. Confiamos no Senhor. Agradecida. Amém. Então, a irmã Luzinete, então, agradece ao Senhor, assim como o irmão Anderson, a Keiko, e também o Julinho, a Simone, e todos nós, sempre com o coração agradecido. E para terminar os nossos pedidos, a irmã Mieco, por gentileza, ela quis ficar por último. Eu também tenho vários Agradecimentos. A irmã Maria Sato esteve conosco hoje no culto, né, em japonês, e foi uma bênção, né? Porque foi aquele termo, trecho bíblico: a erva seca, a flor murcha, mas a minha palavra permanece eternamente, né? Foi uma palavra muito bonita, né? Então, e a filha dela também passou, ela por ter sido este ano aula virtual, as notas delas caíram muito, a nota dela caiu muito, né? Ela falou em mim que eu estou meio assim, perdida, porque minha filha acho que nem vai passar de ano, vai repetir. Muito pelo contrário, Deus abençoou ela, passou de ano e passou na faculdade também, que não estava nem previsto passar nem nada. E ela veio só agradecer a Deus, agradecer e agradecer hoje, né? A irmã Toda, né, também, pela vida da irmã Toda, né, ela com todos esses problemas, dificuldade, tem vindo ao culto todos os domingos, né? Agradecimento pela vida dela, pela saúde. E pela nossa neta mais jovem, Ito-chan, fez 1 ano e 2 meses, mas ainda não anda. Ela senta, levanta, mas não consegue dar os passos ainda. 1 ano e 2 meses. Amém. Agradecimento a Deus. Amém. Então, como eu não sei qual é a faixa aí. Tá Qual bom, é ainda tá na faixa. Qual é a faixa para andar, né? Porque eu não lembro quando eu comecei a andar, que faz tanto tempo. Já nem me recordo, né? Eu não me lembro. Sim.
Enta. Põe enta nisso. Então, claro, nunca soube, evidentemente, né? Essa faixa, essa faixa de meses por aí. faixa etária para iniciar os primeiros passos. Ainda está dentro da normalidade. Amém, glória a Deus. Ela é meia pesadinha, talvez, né? Meia fortinha. Mas ainda está dentro. Já é mais. E mulher parece também que demora mais para. O Senhor já fez tão perfeito que mulher demora mais, né, para andar, mais para falar. A boca já está aqui. Já começa rapidinho. O Noah está falando? Não, Tô levando beliscada aqui já. já está levando beliscada. Só um pouco, né? Ele canta na igreja. Ele canta na igreja? E ele só conversa com o Tony Sensei. Amém. Meu Então, Deus. graças a Deus, ouvir esses testemunhos. Vamos orar juntos, que o Senhor é todo-poderoso para responder. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez Te agradecidos a Ti. agradecemos, Senhor. a Todos Ti, esses Senhor. que estão conosco, aqueles que não puderam estar Senhor, conosco, meu Pai assim, querido, com a que nossa estás irmã no Maria céu, Sato, Senhor. que passa também E nós por estamos dificuldades, aqui, mas o meu Senhor Pai a querido, tem meu abençoado e ela com certeza tem sabes, testemunhado tu da conheces, vitória que o Senhor tem Senhor, dado naquele lar, a através vida da de cada filha um dela. de cada um dos irmãos também. Nós dos te agradecemos, parentes, ó entes soberano queridos e Deus, tudo, Senhor, meu que a Pai tua querido. misericórdia continue com Entregamos, cada um dos teus Senhor, filhos, todas as o vidas nosso irmão preciosas Valdecir, a que não Ti, está conosco no Senhor, meu momento, Pai querido, a sua meu esposa, o local, Oh, Senhor meu Deus, Senhor, onde meu trabalham, Pai que querido, possam meu Deus. testemunhar. Concede Em nome oportunidade de a cada um de Jesus, nós de Senhor, meu testemunhar Pai querido, que somos cristãos, que Tu és cristãos santo, que somos, santo é o Senhor meu Senhor, Deus, meu Pai Filho querido. do Deus Que as Altíssimo. Ó promessas Senhor, de esta é Deus a serão nossa cumpridas, mas no palavra, tempo esta dele, é Senhor, meu Pai o querido. nosso propósito e Às deve vezes ser o nosso achamos sempre que objetivo de levar demora a Tua tanto, palavra. Senhor, meu Pai querido. E em todos os momentos, Mas é Senhor no meu tempo Pai, a do Tua palavra Senhor que nos registra abençoa, em tudo que fizermos. Senhor, meu Pai querido. Nós devemos fazer Em para a tudo, honra, louvor e Senhor, glória só do temos que Senhor. obedecer a Ti, Pai, Senhor. aqui estamos, Crer na palavra, agradecidos, todos Senhor, esses meu que Pai estão querido, agradecem meu Deus. e pedem E também que a Tua vitória presença, o vem Teu somente cuidado, o de Teu Ti, livramento, Senhor, meu Pai querido. pois o Senhor é Em aquele nome que de tudo Jesus, pode e nada pode te impedir o Teu querer e a agradecemos Tua por cada uma vontade. das vidas, No lar, na Senhor, família meu Pai do Anderson, querido, da Keiko, da irmã Maria, dos familiares, Senhor, meu Pai Deus, da irmã querido, Luzinete e meu dos Deus, familiares que estão da ali sua em filha, Santa Catarina, do os familiares esposo, que estão em São da Paulo. filha que está, o Nós te genro bendizemos e neto também que está por na aqueles que América, estão no Rio Senhor, Grande meu do Pai Sul, querido, que meu o Senhor Deus. esteja protegendo aquela Pela área vida e da também irmã aqueles teus Toda, filhos que lá Senhor. estão, ó Pai Pela amado. vida, Senhor, Assim do como nosso dando filho sabedoria para Daniel, as autoridades Senhor, da Leiko, da constituídas, neta Senhor, para que Chan, possam Senhor, fazer o meu que é Pai melhor querido. para a honra, Pela louvor e vida glória do teu preciosa, santo Senhor, nome. do A irmã Mieco te Caouro, agradece, Senhor, e nós te família, agradecemos Senhor, pelo meu lar, Pai pela querido. família, Te agradecemos pelos de filhos, pelos coração, netos. Senhor, meu Senhor, Pai meu querido, Deus, pela igreja em essa Suguita, vida pela igreja assim em preciosa da Nihama, família ao Julinho, Oemura, seu lar, Senhor, sua família, que pela vida, temos ouvido o Senhor, da testemunho da Lourdes, Senhor, Simone, do que o Caju Senhor é aquele que também, Senhor, meu transforma, Pai querido, é aquele em que nome de tudo Jesus. pode, nada vai Te impedir o teu agradecemos, querer e a só tua temos que vontade de abençoar agradecer, esse lar e Senhor, essa meu família. Deus, Nós pela te vida da pedimos, Senhor, por Simone esses também, pequeninos, Senhor, meu ao Deus. Noah, A ó vida, Senhor, meu Deus, Senhor, a filhinha da do Luzinete, a Senhor, e filhinha a do família, Julinho também, Senhor, Senhor, meu do Deus. esposo No nome do Alexandre teu filho também, Jesus, nós Senhor, te meu Pai pedimos. querido, tu sabes. Pelo irmão Namba, que Oh, não está Senhor, meu conosco, Pai mas querido, que pelo Anderson, estivemos, da Keiko estivemos também, juntos nesta Senhor, meu manhã. Pai A irmã querido, toda que te passa por essas agradecemos, Senhor, dificuldades por essas vidas desta enfermidade que ela preciosas, está Senhor, meu passando, Deus, mas pela confiaremos, vida de Pai. Valdecir, Também Senhor, nós não só pedimos do a tua Valdecir, mas consolação, todos Pai, de para aqueles Nihama, irmãos Senhor, que que estão já ali na Shinohara, que participaram do estiveram na culto Shinohara nesse conosco, dia, Senhor, meu que Pai perderam o querido, pai, o lembra-os em avô nome de Jesus. e o menorzinho, o Jade, bisavô. Senhor. Mas Oh, todos eles, Senhor, Senhor, meu meu Pai Deus, querido, continuarão firmes na tua Senhor, presença, a na tua família casa. Gegami, Isto é Senhor, para a que honra, perdeu o louvor e ente glória do querido, teu santo Senhor, na nome. segunda-feira, Nós Senhor, te meu agradecemos, ó Deus, Oh, em Senhor, tudo meu aquilo Pai que tem querido, feito em Deus, nosso nome de favor, Jesus, pelos meus Senhor. familiares ali em São Paulo, Oh, pelos Senhor, familiares meu da Pai irmã querido. Mieco, Senhor, meu Deus,
pelos familiares da Keiko, pelos familiares do Anderson também. Nós continuaremos pedindo a tua presença. O Senhor tem sarado, o Senhor tem curado, o Senhor tem restaurado, o Senhor tem restabelecido. E vamos confiando na tua presença também, na vida desses que nos assistem, que não podem estar conosco, mas em um momento futuro ali estarão vendo este vídeo e sejam abençoados em nome do teu Filho Jesus Cristo. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças te damos, Pai. Então, graças ao nosso Deus. E sempre quando existe a dualidade da palavra, né? Então, a Simone falou, o Julinho sempre foi transformado. Não é? Ou muitas vezes a pessoa fala, essa pessoa não muda em nada. Então, às vezes é melhor não mudar em nada do que mudar para pior. E ser transformado. Eu conheço essa pessoa faz 20 anos, não muda nada. Depende do que ele está falando, porque se ele mudar para pior, aí ele vai falar, não, volta no que você era. Mas quando o Senhor faz, então não tem esse pior. Quando o Senhor faz é sempre para benefício. Por isso que a palavra de Deus diz. O Senhor tem prazer em abençoar aqueles que amam a palavra dele. Então, com certeza, não vai trazer nem dor, nem sacrifício, tanto para Simone como o lar, pela família, e também para nenhum dos familiares que conhecem a palavra e que não conhecem a palavra. Será sempre para benefício de todos essa transformação que tem ocorrido, segundo o testemunho da Simone, tem ocorrido no Julinho. Amém. Bom, então, voltando aqui ao nosso texto, que faltam alguns minutinhos, 20 minutos, mas vamos aqui recordar o que muitas vezes nós já vimos, né? Então, este salmo veio como resultado do pecado de Davi com aquela jovem, né? Ou aquela mulher, ou aquela adulta, mas... Então, Batisseba, não é Betseba, mas pode ser Betseba, Batisseba, mas Batseba é o nome dela, era o nome dela. Então, nós sabemos que a Bíblia relata que ele viu essa senhora, que era casada, vamos falar senhora, né? Do palácio, ele estava meio desocupado, sem serviço, e então ele, vendo a mulher, desejou a mulher, e como ele era rei, era só falar, né? Vamos dar um jeito nessa situação. Então, além de cometer um adultério com ela, ele ainda cometeu um homicídio do seu marido, né? Do seu marido, que é o do marido dela, é claro. Então, 2 crimes que Davi, então, deixou assim, meio escondido. O crime do marido não era tão escondido, porque ele pediu para alguém fazer o crime. Por isso que nós chamamos de homicídio, né? Ele falou para alguém, coloca ele lá na frente da batalha, quando ele for lá na frente, vocês voltam tudo para trás e deixam ele lá sozinho, segurando a bucha. Assim ele morre. Bom, mas o outro pecado também se tornou público posteriormente. Então, ele escreveu o Salmo, olhando logo nos primeiros versículos, durante o período do seu arrependimento. E nós sabemos que todo o cristão sincero deve estar sempre de bem com Deus. Foi o que ele fez. Então, ele procurou o quê? O seu novo relacionamento com Deus, a sua restauração diante de Deus. A gente sabe que custou, assim, um preço, né, para o Davi caro, né? Então, nós sabemos que muitas vezes, não são todas, muitas vezes o nosso inimigo, que é o diabo ou Satanás, então, sabemos que se a pessoa é salva,
o diabo sabe que não vai poder ter a sua alma, porque você já entregou a sua alma a Cristo. Então, estamos falando da pessoa que é salva, daquele que é cristão e conhece a palavra de Deus e pratica. Então, a sua alma, que é o que vai sobrar, porque o corpo para nada adianta, mas como ele já sabe que não pode fazer nada nesse sentido com relação à alma, porque Cristo morreu e nós cremos e ele derramou o seu sangue inocente em nosso favor, para quê? Para salvar esse corpo aqui, que já não serve mais para nada? Não, foi para salvar a nossa alma do fogo eterno, da eternidade afastado de Deus. Mas Satanás vai agir de outra forma. Então ele sempre vai fazer de tudo para nos derrubar e nos derrotar. Não é só nós, o que ele fez com Davi. Então, muitas vezes eu creio que ele colocou na cabeça dessa mulher para que ela fosse lá naquele horário e fizesse o que ela fez. Talvez ela nem foi por conta própria, mas nós sabemos que Jesus então diz que o mundo jaz no maligno. Então, o que quer dizer jaz no maligno? Faz o que o maligno manda fazer. Então, ele é orientado, ele é guiado, ele é escravo do pecado, do maligno. E nesse tempo também era a mesma coisa, não é que é só agora, no tempo de Davi não tinha isso. O Espírito Santo tinha, mas não era derramado como é depois da volta de Jesus aos céus. É um pouco diferente, mas tinha. Não tem que falar que não tinha o Espírito Santo. Claro que tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, nós sabemos que o diabo também é mentiroso e que nele não há verdade. Então, tudo que ele falar no ouvido de alguém, mas eu nunca escutei. Eu também nunca escutei ele falar nada. Mas a gente sabe os efeitos. Quantas vezes você vê tantas coisas, tantos crimes. Por que você cometeu isso? Você sabe que eu nem sei. Eu matei aquela mulher porque eu a amava. Bom, se você amava, você não ia matar. Que história é essa? Eu matei porque eu a amava. Então, sabe, já começa aí uma mentira. Então, a salvação a salvação vai salvar o pecador. Certo? Jesus Cristo morreu para salvar o pecador, mas de maneira nenhuma vai tirar a nossa capacidade de pecar. Infelizmente, nós vamos continuar pecando. Então, porque somos pecadores. Não, mas eu já sou salvo. Eu sei que você já é salvo. Carne é fraca. Mas... Carne é fraca. Não é? A carne é fraca. Está escrito. Enquanto tiver sistema nervoso, né, Anderson? Então, tem sistema nervoso, não funciona. Então, essa capacidade de pecar, essa habilidade que eu tenho, não sei você, mas eu tenho, não? Essa habilidade para fazer errado, de pecar, é nativa, é nossa. Então, vamos olhar dois pequenos textos que estão em Romanos capítulo 6, versículo 14. Que vai apenas falar deste. Então, Romanos capítulo 6, versículo 14. Então, muito conhecido, mas apenas para lembrar que nos fala sobre isso que estamos vendo. Então, eu falei que a salvação vai nos salvar salva o pecador, mas não tira a sua capacidade de pecar. Capítulo 6, versículo 14 de Romanos. Pois o pecado não os dominará. Ele não está dizendo que não vai ter pecado. Ele vai dizer que esse pecado que eu vou cometer não vai me dominar. Iniquidade. A iniquidade é já andar no pecado. Porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então, é por causa do Senhor. Porque se não tivesse o Senhor, então, se eu estou debaixo da graça, a graça é de quem?
A graça veio através de Cristo Jesus. Então, se a graça veio através de Cristo Jesus, é por isso que ele não vai dominar. E um versículo que também conhecemos muito e que deve ser lido juntamente com este, está no livro, depois de Romanos, que é 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Então, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Que às vezes eu não consigo entender direito. Então, não sobreveio a vocês, novamente, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. Então, veio a tentação para Davi só? Não. Não. Vem para mim, vem para outro, vem para outro, vem para todos. Que não fosse comum. Comum é o quê? Comum. A palavra já está dizendo que é geral, a todos. Ponto. Né? Então, não veio tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados. Lembrou que você leu agora há pouco atrás? Certo? Então, vivemos debaixo da graça. E ele, o Deus que é fiel, não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape para que o possam suportar. E por que Davi caiu? E eu e você? Porque nós também caímos, nós pecamos. Tentação dominou. É porque está faltando alguma coisa aí. É porque eu é que quis. Não é não é a mulher que o Senhor deu para mim. Como disse Adão. Adão é que quis, não foi a mulher, ele que quis comer da árvore do fruto. Apenas um exemplo que a gente conhece. Aí ele pega e culpa a mulher, culpa a mulher e a Deus, né? Porque a mulher e os dois vieram de Deus. Então, quando forem tentados, ele mesmo lhes providenciará um escape. Sim, providenciará o escape. Só que eu me esforço para fazer o quê? Para pecar. E quem é que está por trás de tudo isso? É aquilo que eu falei. Então o inimigo vem, quer te derrubar. Ele não vai te tirar a tua salvação. A tua salvação está garantida por Cristo Jesus. Então o que é que ele faz? Ele quer dar um jeito de te dar uma pernada. E muitas vezes ele faz, assim como ele fez com Davi, com tantos outros, como é o nosso exemplo desta noite, e é o nosso irmão Davi. Então, serve para cada um de nós, serve para mim, que muitas vezes, se não é todo dia ou mais que uma vez por dia, é que nós cometemos pecado. E por quê? Veio a tentação, mas o que aconteceu? Eu cedi. É eu que vou ceder ao pecado. Então, não é que o Senhor não me deu o escape. Ele deu, mas eu insisti. Com certeza deve ter acontecido esta mesma coisa nessa situação de Davi. Ou seja, ele se sentindo rei, ou numa outra situação, ele não teria feito isso se ele fosse um funcionário da empresa ali onde eu trabalho. Então, ele já não ia fazer nada, porque... mas ele se sentindo, então, nessa posição, ele foi e insistiu, com certeza, e tinha todos os recursos para fazê-lo e acabou fazendo. Tanto é que no homicídio do marido também foi a mesma coisa. Ele tinha todos os recursos, ele falou, fulano, vai lá na frente da batalha, leva lá esqueci o nome do homem, quem lembra aí? Urias. Então, manda Urias ir lá na frente, que já a gente resolve esse, como diz na polícia, esse mal entendido. O Anderson, gostei dessa. Esse mal entendido. Então, qualquer cristão tem um outro ponto,
que está mencionado nesses versículos, que é do 1 ao 19, que é bom sempre lembrar, que eu marquei aqui, qualquer cristão que alega total, não, uma perfeição total sem pecado, ele está enganado. Então, que é o nosso texto, que está em 1 João, capítulo 1, do versículo 8 ao 10. Marquei este? Isso, 1 João, capítulo 1, do 8 ao 10. Vou abrir lá no final, perto de Apocalipse. 1 João, do 8 ao 10. Também bem conhecido, mas se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos. Não estou enganando ninguém, nós estamos enganando a nós mesmos. Não? Então, se confessarmos os nossos pecados, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Ou seja, é mentiroso. Se confessarmos os nossos pecados, volta à origem que eu falei daquele debaixo da graça. Isso que significa o debaixo da graça. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, é por causa da graça, não é por causa de nada daquilo que eu tenho, daquilo que eu possa possuir e que vocês não tenham, ou que vocês tenham e que eu não tenho. É comum a todo o cristão. Então, por esta razão de estar debaixo da graça, que é a graça veio através de Cristo Jesus, então não estamos mais debaixo da lei. Antes de Cristo Jesus, era todos debaixo da lei. Davi era debaixo da lei. Então, a situação era um pouquinho mais pesada. A lei só condenava. Isso, a lei só condenava, nunca poderia salvar ninguém. Então, precisamos de uma nova aliança para salvar o pecador. E Deus providenciou, através de Cristo Jesus, o seu Filho, único e amado Filho, que morreu em nosso favor. Então, se confessarmos os nossos pecados a Ele, não é para o irmão, nem para a irmã, nem para o pai, nem para o tio, nem para o primo, nem para o padre ou pastor, nem para ninguém. É para Ele. Ah, mas ele sabe, mas eu tenho que confessar. Isso que significa aquele versículo que nós lemos algum tempo atrás. Aquele que esconde o seu pecado. Esconder esconder de quem? Pode esconder dos outros, do mundo. Ele esconde o pecado de Deus. Então, o que significa? Significa que, então, eu vi aquela maçã lá na mercearia, eu roubei. Pronto, acabou. E Deus viu? Ele viu, claro. Está registrado, tá. E ninguém viu lá? Não, mas eu fui lá e peguei a maçã e... Exemplo da maçã. E fui lá, então, eu confesso, tenho que confessar a Deus. Não, eu fui lá e fiz isso, assim como Davi fez. É o que ele fez. Então, eu só vou dar aqui uma... Não precisa ir até lá. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Então, ele reconhece. E contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Então, evidentemente, ele reconheceu. Está bem claro que ele reconheceu. E aí agora tem que fazer o quê? O processo inverso do pecado, ou seja, o arrependimento e voltar a buscar a Deus. Então, neste tempo, como eu disse, não era a era, ou não estava debaixo da graça, mas debaixo da lei. Então, como o pecado não pode tirar a nossa salvação, e precisa tomar cuidado para entender essa frase, né? Mas o pecado nos destrói espiritualmente. Então vai procurar nos destruir de qualquer forma.
para fazer o quê? Para perder a salvação. Então, por isso que eu falei, precisa tomar cuidado para... O pecado não pode tirar a nossa salvação. E agora eu estou falando que tira de novo, né? Por quê? Porque ele nos destrói espiritualmente para quê? Para perder a salvação. Não é para ter saúde, ficar bonitão, não envelhecer, nem nada disso. É para o quê? Pecado é para perder a salvação. É o inimigo que está atento para isso. Para tentar nos destruir. Destruir como? Fisicamente? Não vai destruir ninguém fisicamente. Ele pode, mas, claro, mas não tem interesse nenhum. E o último texto, então, aqui está em Atos capítulo 13, versículo 22. É o último texto de hoje. Depois eu continuo. Eu faço assim sempre com 1 hora, mas como nós temos, na verdade, meia hora para o nosso estudo, então eu faço em 2 vezes, por esta razão. Também para ir sem atrapalhar. Uma pessoa vai folheando a Bíblia, ela vai aprendendo mais onde estão cada coisa. Então, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, no versículo 22. Então, quem era Davi? Que se você perguntar por aí no mundo, vão falar só daquilo que ele fez de matar o gigante. E talvez algum outro, mais alguma coisa. Mas agora aqui está uma definição. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei. Então ele está explicando, teria que ler um pouquinho acima, né? No capítulo, o que Paulo estava falando. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou. Deus testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Então Deus se enganou. Ou então o adultério estava liberado. Nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois, né? Então ele não está enganado e o adultério também não está liberado. Então Davi era um homem segundo o coração de Deus, claro. Está escrito isso, Deus falou isso. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Davi era um homem segundo o coração de Deus. E eu que não sou, como diz, nem no dedo mindinho de Davi, para ser segundo o coração de Deus, então ele disse, ainda, completou, ele fará tudo o que for da minha vontade. Então, com certeza, isso daí não tirou a salvação de Davi, mas ele pagou um preço, evidentemente, e então, um preço muito caro. E esse Salmo 51, eu escrevi aqui, depois de ler isso daqui, eu escrevi, o Salmo 51 foi escrito por um salvo pecador, um pecador salvo. Eu não vejo na Bíblia que ele foi para o inferno. Entende? Ele fez isso. Dois pecados que muitos de nós não temos. Temos um monte de outros, mas não matou ninguém. Mas, evidentemente, então, esse homem que era segundo o coração de Deus, era um salvo, mas era um pecador. Agora, ele só não era um pecador assíduo. Em tantas situações, a gente sabe que Davi deixou de pecar e de cometer o pecado por conhecer a palavra de Deus, por obedecer a Deus. Matar a Saul também. Matar a Saul? Um deles é esse. Então ele poderia ter matado Saul, que queria matar, perseguiu ele, segundo dizem, 10 anos. Então, depois de 10 anos, entregaram ele assim, Saul de bandeja na mão dele. Ele falou, não. Cortou só a borda. Eu só vou dar aqui uma... O Anderson parece que não entendeu. Eu só vou dar aqui uma deixa aqui, vou cortar um pedacinho da capa de alguma coisa que ele estava usando lá e vou levar embora. E depois eu vou mostrar, tá vendo? Aqui, tá na minha mão. Foi você que... Eu fui lá e podia ter cortado a sua cabeça, mas eu só cortei a capa.
Enquanto que muitas vezes outros, né, já por uma coisinha bem menor já quer, ou já matam, né, outras pessoas. Mas estou dizendo pecador, não é salvo pecador. Salvo pecador não deve fazer isso, né? Então, nós sabemos que ele não foi perfeito em todos os seus feitos. E depois, então, vamos ver aí o que ele fala também mais, o que deve ser, né, mais alguns outros versículos que ele pede para fazer, né, para Deus fazer em seu favor. Então, ficamos para a nossa próxima oportunidade, querendo Deus, verificar aí o que ele fala no versículo 2, só para lembrar: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Então, se é para lavar e purificar, é porque o pecado faz alguma coisa. Né? Então, com certeza diante do Senhor, né? Para nós não vemos nada aparente, mas espiritualmente sim, é o que Davi está dizendo. Então, mais uma vez, agradecemos, né, ao Senhor por esta oportunidade, daqueles que puderam estar conosco, aqueles que não puderam estar conosco, e reconhecendo o nosso pecado, como fez Davi, já é um grande início, uma grande iniciativa de cada um de nós, né? Reconhecendo o nosso pecado e depois confessando a Ele. Então, tudo aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, eu sempre deixo para a noite para dizer ao Senhor: olha, eu fiz isso, atropelei um cachorro, fiz aquilo, fiz qualquer tipo de pecado, qualquer coisa que vai ofender ao meu semelhante, eu tenho que confessar ao Senhor. Né? No meu ir, no meu voltar, sempre, né, no meu local de trabalho, posso ter ofendido a pessoa e não sei, então eu sempre peço a Deus, né, em todas as situações. Irmão, a irmã Mico vai. Por isso que é muito importante, né? Não só assim, no lar é o que mais a gente. Peca. Gente, né? A gente, tá falando nós dois aqui, né? Gente. Né? Gente boa, né? Então, claro, defeito todos nós temos, mas graças a Deus que é casal, né? Casal, um previne o outro, né? Ó, ofendeu você, não sei o que, chama atenção, tanto da mulher, né? Chamar do marido, o marido também falar também para a esposa, essas coisas todas. Então, a corda de 2 ou 3 rebenta menos, isto é, quer dizer, não persiste no pecado, né? Um adverte o outro para não cair mais ainda, para não ser iníquo, né? E eu acho que é isso. Agradeço. Isso, então, imensamente. então, graças a Deus. Pelos casais que estão vendo. Aqui só são isso. É verdade, né? Então a gente deve ter sempre essa sabedoria de não retrucar, não responder e, evidentemente, ouvir com sabedoria do Senhor, não é a sabedoria do mundo, mas ouvir com a sabedoria do Senhor aquilo que o outro está falando e, né, aceitar no nosso coração. Muitas vezes eu falo por mim mesmo, eu não respondo para a irmã Mieco, ou ela não responde para mim, evidentemente, né, sabendo que está nas mãos do Senhor. Ele vai dar o puxão de orelha no tempo devido. Né? Não somos nós. Que toda vez que... talvez a Simone, com o testemunho dela, ela deu o testemunho: o Julinho tem sido transformado para melhor. Ela também transformou, né, Julinho? Kaoru, ela não transformou? Então, mas é assim ele colocar a mãozinha dela e é assim ela colocar a mãozinha dela, né? Ou seja, um casal... Fala, casal Simone. é recíproco, não brinca não. Fala, Simone. Nada? Tá bom. Olha, apareceu ali um pedacinho. Então, vamos orar para que o Senhor possa nos abençoar em mais uma semana, a cada um de vocês, a cada um dos nossos familiares, a cada um daqueles que também têm nos ajudado de uma forma ou de outra. Amém. Ó Senhor, nosso Deus e nosso Senhor, Pai, mais uma vez agradecidos por Tua palavra, Senhor, meu Pai, porque sabemos, Senhor, que mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, Senhor, meu Pai, sendo um cristão fiel, sendo um cristão verdadeiro, mas não estamos sujeitos a ficar sem o pecado.
Porque O pecado ser habita em humano, nós, está Senhor, escrito na tua palavra. habita Mas no ele não vai pecado nos dominar. desde o início, E não Senhor, vamos Pai deixar querido. ele Somos nos dominar, pecadores, Senhor. mas não Por isso, podemos continua que isto abençoando a cada um domine, desses teus Senhor, servos que nosso está ser. conosco, aqueles que estão Ó, vendo este Senhor, vídeo, meu Pai querido. para que possam, Senhor, Livra-nos, estar Senhor, firmes meu Pai debaixo querido, da de tua todo palavra, mal, debaixo da tua Senhor, graça, de e não toda permitindo que o iniquidade, inimigo Senhor, venha a meu obter Pai a querido, vitória. meu Deus. Porque a vitória Ó, já foi Senhor, obtida meu por Pai Cristo querido. Jesus, nosso É, Senhor, na Senhor, cruz do meu Pai Calvário. querido, meu Deus. Pela salvação da Pois nossa tu alma, és pela santo, vida eterna santo, garantida santo junto é o de Cristo Senhor, meu Jesus, Pai nosso querido, Deus, meu nosso Deus. Pai, e pelo teu Espírito Ó, Santo. Senhor, Abençoa ricamente e abundantemente em a cada nome um de desses, Jesus, aqueles que Senhor, não meu estão Deus. conosco. Estende as Ó, tuas Senhor, meu bênçãos Pai aos querido. familiares daqueles que estão neste Ó, momento Senhor, nos meu vendo e Pai nos querido, ouvindo. meu Deus. Nós te pedimos, te bendizemos e te agradecemos, porque confiamos na tua graça, Ó, na tua Senhor, meu misericórdia Pai querido, e no meu teu Deus. trono de justiça, porque tu és um Deus Ó, justo. Senhor, meu Pai No querido. nome do teu Filho Jesus é que nós te pedimos e te Ó, agradecemos. Senhor, meu Pai querido. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação no Espírito Santo permaneça com todos nós desde agora e para sempre. Nós dizemos Amém. amém, Senhor Amém. Jesus. Deus abençoe todos. Em nome de Jesus. Até a próxima semana, querendo Deus. Amém.